Agora, realmente, vamos ao terceiro bloco, que é o bloco onde os candidatos vão fazer perguntas entre si. O candidato vai ter 2 minutos para fazer pergunta, o perguntado vai ter 3 para responder, com direito a 1 minuto de réplica e 1 minuto de tréplica. Pelo sorteio, inicia com pergunta de 2 minutos, Pierre faz pergunta ao professor Anísio. Professor Anísio, um dos problemas que nós temos aqui na universidade, eu já citei isso aqui, é em relação à progressão funcional dos nossos professores aqui da casa. Para você ter uma ideia de como é difícil isso, o professor junta 2 a 3 semanas de papel, aí depois toda essa perda de tempo, isso vai para o departamento, 3 professores ficam contando os pontos do professor, professores normalmente adjuntos e titulares. Além disso, depois isso vai para o centro, para mais 3 professores ficarem contando pontos, toda essa perda de trabalho, isso depois vai para a reitoria, para uma comissão, todo mundo ficando contando ponto novamente, como se a gente não tivesse trabalho para publicar, projetos para fazer, também em sala de aula, sendo um problema muito sério para a nossa instituição, tanto que nós temos prejuízos salariais. Complementando, um dos nossos problemas sérios aqui é a questão dessa progressão e toda essa burocracia que é feita, fazendo com que as pessoas percam a produtividade, e isso não é bom para a instituição nenhuma. A nossa proposta é de fazer a progressão automática pelo SIGA, no qual as informações do Lattes, do professor, são colocadas e contabilizadas lá também, e as informações que a universidade já possui, que essas sejam contabilizadas e isso seja feito o mais rápido possível, sem muito problema. Em outras universidades, isso já vem sendo feito com sucesso. Eu queria saber o seguinte, por que o senhor é contra a progressão automática pelo SIGA? O senhor vem falando isso por aí, e eu gostaria de saber por que o senhor é contra. Professor, eu quero que o senhor me diga onde foi que eu falei e quero que o senhor me diga onde é que está escrito. Se o senhor me disser, aí eu vou dizer que não é verdade. Porque, evidentemente, nesses últimos 5 anos, nós avançamos muito no que diz respeito à modernização da gestão da universidade. E nós devemos reconhecer e dar todo o mérito aos servidores técnicos administrativos das pró-reitorias, particularmente da PROPLAN, da PROGEP, da PROGEST, né, assim como da PROPESC e da PROACAD, que juntamente com as secretarias dos departamentos, os programas de pós-graduação, lutaram no Conselho Universitário para que fosse rapidamente colocado um novo modelo de progressão para os docentes. E foi isso que aconteceu com a definição de novos critérios e a rapidez com que você pode passar hoje de adjunto 1 para adjunto 2, mudando de nível para assistente. Nós somos a favor da redução do tempo de 2 anos para 1 ano e meio, para que haja uma progressão, e da mesma maneira hoje, com o fortalecimento do NTI, com a contratação de profissionais altamente competentes, nós vamos colocar toda a progressão no SIGA, porque isso é tecnicamente possível, mas isso só é possível agora com a contratação de pessoal e com a modernização do nosso sistema de gerenciamento. Gostaria de dizer, para concluir, né, gostaria de dizer que estamos com todas as condições de dar um novo salto no gerenciamento da universidade, porque fortalecemos o sistema de auditorias, criamos uma diretoria de controladoria, criamos uma pró-reitoria de gestão administrativa e agora sim, conhecendo profundamente a universidade, valorizando os servidores técnicos administrativos através da qualificação e da capacitação em gestão universitária, nós vamos agilizar mais ainda todos os processos, né, para que nós possamos dedicarmos de maneira mais intensiva ao ensino, à pesquisa e ao fortalecimento da universidade pública. Esses são os pontos que nós gostaríamos de colocar e, por fim, dizer que o planejamento e no médio prazo constitui uma estratégia da nossa gestão, na medida em que o fortalecimento da universidade e o plano diretor, com novas estruturas físicas sendo construídas, possibilitará que um modelo de gestão baseado no SIGA Processo, no SIGA Patrimônio, no SIGA Pesquisa, nós possamos ter uma universidade cada vez mais rápida, cada vez mais ágil, cada vez mais moderna e cada vez mais comprometida com a qualidade da formação dos recursos humanos e com as pesquisas nas áreas estratégicas para o país e para o estado de Pernambuco. Obrigado.
Obrigado. Professor Pierre, 1 minuto para a réplica. Bom, você me pediu para mostrar onde é que você tem dito isso. Eu fui para o seu Twitter, que lá que a gente diz o que pensa. E está escrito assim. Anísio. Pierre promete progressão automática para professores sem documentos. Como ele vai fazer para provar que tudo no lápis do cara é verdade? Bom, para mim, as pessoas que trabalham aqui estão falando a verdade, Anísio. Essa é a questão. A gente vai mudar essa lógica. Nós vamos partir da lógica de que as pessoas estão falando a verdade. Tanto que a própria CAPES reconhece isso. Quando coloca, e você coloca o seu lápis e ela pontua por ali. Então você retweetou essa mensagem, isso é o seu pensamento, está no seu Twitter. Eu acredito que quem faz o seu Twitter é você mesmo, porque quem faz sou eu, porque não é honesto a pessoa não fazer o seu Twitter. Então, como eu acredito que você está fazendo o seu Twitter, então eu acredito que isso que você falou seja o seu pensamento realmente. Conclua. Veja bem, não se pode propor não importa o quê. É muito fácil propor qualquer coisa sem ter base no conhecimento da instituição, na existência de equipes. Você não pode vir aqui e dizer não importa o quê. Entendeu? Nós fazemos parte de um sistema federal. Você não pode ter critérios diferentes na Federal do Rio Grande do Sul ou na Federal de Pernambuco. Nós fazemos parte de uma carreira. E eu fui daqueles que fez greve durante muitos anos, 100 dias às vezes, como a professora Juliana lembra muito bem, para que nós tivéssemos uma carreira única, para que nós tivéssemos um processo similar de progressão horizontal e de progressão vertical. Nós vamos dar mais agilidade utilizando o SIGA, porque nós contratamos profissionais para o NTI e porque nós estamos absolutamente embasados e comprometidos com todo o processo de gerenciamento da universidade. Mas isso só tem sentido, isso tem que ter por base o conhecimento acumulado e é isso que nós temos feito e é isso que nós vamos fazer. Conclua. Obrigado. Agora o professor Anísio faz a pergunta ao professor Gilson. 2 minutos de pergunta, por favor. Professor Gilson, o que é a UFPE? A UFPE é uma instituição que, em 6 anos, ela passou de 300 milhões o seu orçamento para mais de 800 milhões de reais. Nós praticamente mais do que dobramos o orçamento da universidade, ao mesmo tempo em que nós aumentamos enormemente os recursos através do REUNE. Só no ano de 2010 foram mais de 30 milhões de recursos aplicados. A UFPE hoje passou de 23 mil para 32 mil número de estudantes. A UFPE tem 107 cursos de graduação e 112 cursos de pós-graduação. Gostaria de saber do senhor qual é o seu plano de gestão da universidade para que ela continue a crescer em qualidade como tem sido feito até então. Obrigado. Professor Gilson, 3 minutos. O professor Denilson vai responder. Bom, essa é uma questão importante a gente debater enquanto chapa. A questão de orçamento, questão de concepção orçamentária, questão de plano. No nosso entendimento, a gente precisa ter um plano que traga um modelo de gestão para a universidade. Nós apresentamos isso há 5 anos atrás no PDI. Concebemos um plano de gestão para a universidade, inclusive com sub-rotinas dentro do plano, que possa alcançar o conjunto da gestão da universidade. É importante a gente ter isso, porque quando está falando de um orçamento de 800 milhões, e foi bom se trazer essa discussão, que a gente vai discutir a ideia que está por trás do orçamento, sem fazer críticas às pessoas. 800 milhões pode ser pouco dinheiro, dependendo de como se gaste, pode ser muito dinheiro, dependendo da ótica que se perceba. O que a gente tem que fazer é repensar a estrutura de custos da universidade para que ela, de fato, expresse a sua verdadeira realidade no que diz respeito às despesas orçamentárias, à concepção orçamentária que está por trás disso. Então, o planejamento tem que casar expectativas estratégicas da Universidade Federal de Pernambuco com a capacidade pragmática da execução orçamentária. Esta coincidência é importante ser produzida no âmbito da UFPE. E, nesse sentido, a gente quer avançar nessa discussão. Nós temos um orçamento.
Nós temos diversas práticas gerenciais na universidade. O que a gente precisa agora é criar um modelo de gestão capaz de reunir o conjunto dessas práticas e expressar no orçamento para que tenhamos pragmaticamente a viabilização de forma estrutural no que concerne aos anseios estratégicos da UFPE. É nesse sentido que a gente caminha a resposta a essa pergunta. Obrigado. Um minuto por réplica. A UFPE é uma universidade absolutamente transparente. Você vai encontrar na sua página o PDI 2009-2013, o Plano de Ação Institucional, o Relatório de Gestão 2009, o Plano Plurianual 2008-2011 e a Proposta de Gestão da Administração que foi aprovada no Conselho Universitário de dezembro. Nós avançamos, criamos a auditoria, criamos a controladoria, reestruturamos a Pró-Reitoria de Planejamento, criamos a Pró-Reitoria de Gestão Administrativa e nós vamos, no nosso mandato, consolidar esses avanços e dar um novo salto na capacitação permanente das equipes, em um novo prédio, em uma nova estrutura física para abrigar a nova Pró-Reitoria e todas as atividades meio da universidade. Nós vamos desenvolver e fortalecer o sistema de comunicação e nós vamos construir um sistema de informações gerenciais baseado no Siga Patrimônio e, da mesma maneira que vamos implementar ferramentas computacionais para um novo modelo de gestão. Essa é a universidade transparente, essa é a universidade moderna, essa é a universidade do futuro. Um minuto para a tréplica. É exatamente nessa direção que a nossa chapa aponta o entendimento da universidade. Para isso eu gostaria de fazer duas ressalvas. Primeiro, nós conversamos à época do PDI com o professor Zé, que disse que o SIGA tem plataforma tecnológica suficientemente sofisticada para isso. Precisamos adotar o SIGA para fazer gestão. Falo isso aqui que já falei em momentos anteriores. O G do SIGA não é de gestão. A gente precisa transformar o SIGA numa plataforma de gestão. Qualquer empresa, pública ou privada, faz isso. O governo Eduardo está fazendo isso e foi agraciado com 85% do nosso entendimento como eleitorado. E, ainda nesse caminho, Anísio, eu gostaria de desfazer um boato que eu não gostei, que foi feito. Foi colocado por uma determinada pessoa que eu havia feito uma crítica ao professor Emílio, que está aqui na minha frente, conclua, professor, desonesto. Por favor. Obrigado. Agora o professor Gilson faz pergunta ao professor Pierre, na mesma regra, 2 minutos com 3 para responder. Professor Gilson. Gilson faz pergunta a Pierre. Exatamente isso. Professor Gilson. Bem, Pierre, você, na sua proposta de gestão e para a sua chapa, você deu a denominação de nova UFPE. Será que isso é uma refundação, como foi feito em alguns partidos políticos, por exemplo, o PFL, que mudou de nome? Será que você vai refundar uma nova universidade? Será que vai ter que mudar o nome UFPE? O que significa esse nova UFPE? Bom, professor, 3 minutos para responder. 3 minutos. Bom, primeiro é o seguinte, eu gostaria de dizer que o movimento Novo UFPE não é um movimento de direita nem de esquerda, ele é um movimento para frente. A gente está querendo olhar essa universidade para o futuro. Essa universidade aqui tem perdido muito tempo fazendo politicagem. Nós temos casos aqui que chegam a ser pitorescos. Eu tive, por exemplo, o reitor Amaro pediu licença da universidade, o senhor estava viajando, entregou a universidade nas mãos de um professor do Conselho Universitário para ir fazer campanha política.
Essas coisas vêm acontecendo. E eu acho que é importante que isso tinha que aparecer no debate. Isso tinha que aparecer no debate. Quando a gente fala de nova UFPE, é uma universidade moderna, que pensa para frente, que pensa o século XXI, uma universidade sustentável, uma universidade que não jogue seus detritos ali no canal, é uma universidade que trata seus alunos com respeito, porque são para eles que nós estamos aqui. Nós só estamos aqui, nós só existimos como professores e técnicos, porque vocês, estudantes, existem. É isso que será a nova UFPE, uma universidade que respeite as pessoas, que não faça com que as pessoas passem 1 hora na fila do RU, que vão para a fila do Banco do Brasil para ficar pagando R$1, uma universidade que o reitor cumpra o que prometeu. Eu estou prometendo fazer o estatuto, nós vamos reformar esse estatuto aqui, porque isso é você fazer uma nova UFPE, uma universidade bem gerida, que trata as pessoas com respeito, porque essa universidade merece. Essa universidade tem muita gente qualificada, muita gente boa. Aqui tem a nata dos estudantes do Estado, e é preciso que isso seja um movimento para frente. E é para isso que serve o novo UFPE. Quando esse nome que nós estamos falando não quer refundar, assim como você não vai refundar e vai chamar o UFPE a avançar e modernizar, nem a Anísio inovar e consolidar, né? Pronto. Eu acho que não é isso. Na verdade, nós estamos fazendo um diferente. Isso é o nome de uma chapa. Isso é o nome de uma chapa que tem gente que tem pensamento novo, que quer mudar essa instituição, Muita gente aqui dentro trabalha sério, Eu fico vendo lá no Hospital das Clínicas, por exemplo, no Hospital das Clínicas, totalmente sucateado, as pessoas trabalhando com amor ali. E é preciso que essas pessoas sejam respeitadas. É isso que é a nova UFPE, uma universidade desburocratizada, que esteja lá trabalhando para os seus fins e não para os seus meios. A estrutura do departamento é importante, mas muito mais importante que isso são os cursos e os núcleos de pesquisa, porque eles, na prática, que produzem tudo aquilo que a universidade tem. 30 segundos. É que é a nova UFPE. Nós não vamos mudar o nome, o senhor pode ficar satisfeito. Ela vai continuar a se chamar UFPE, mas a gestão será de uma nova UFPE. 1 minuto para a réplica. PR, a nossa universidade, ela tem uma tradição de muitos anos de pessoas que construíram isso aqui com muito sacrifício, lutando, às vezes, em situações adversas. Então, o que nós pretendemos, na realidade, é avançar. Avançar significa ir além, tendo como base toda essa estrutura que já foi montada, nós irmos adiante, construindo algo novo, construindo algo mais adiante, colocando a universidade como protagonista do desenvolvimento do Estado de Pernambuco, social e economicamente. Eu acho que é nesse sentido que nós queremos que a nossa universidade, com base na experiência anterior, na sua memória, então a gente adiantar e ir para avançar e modernizá-la, para que ela possa ser inserida de uma maneira efetiva como protagonista desse desenvolvimento. Conclua. 1 minuto para a tréplica. Bom, eu também eu faço parte dessa memória, professor Gilson. Eu já estou aqui há 20 anos. Parece que eu sou tão novo, mas não sou tão novo assim. Já estou aqui construindo essa universidade também, dou minha contribuição aqui acadêmica, faço parte do programa de pós-graduação como membro efetivo, sou coordenador de curso, dou minha contribuição aqui dentro da universidade. E quando a gente fala de uma nova UFPE, como eu disse ao senhor, na verdade a gente está querendo construir uma universidade melhor para todo mundo. Acho que nenhum dos candidatos, na verdade, todo mundo quer fazer uma universidade melhor, quer avançar. Para isso serve o debate, inclusive. Eu acho que é importante para que certas coisas sejam desmistificadas. Por exemplo, quando nós falamos de uma nova UFPE, essa universidade que a gente está querendo, a universidade que os nossos jovens aqui estão querendo, a universidade para frente, a universidade do futuro, a universidade do século XXI. Uma universidade sem a burocracia, sem a fila desnecessária, essa sim vai ser a nova UFPE. Obrigado.